Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de começar o vídeo aí, nos apoie, deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, fazer aqui uma relação em corte de jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo. Eu ia falar um pouquinho sobre esse crime que esquentou aí, né, entre os bastidores do Mengão, que é o caso aí de Boto, né, Felipe Luiz, BAP e tudo mais sobre o Mengão e também sobre o Revoz. Começa a opinião aqui e vamos pro vídeo. Para o canal Jogo Aberto do YouTube, um rápido intervalo e os assuntos são variados, mas são cariocas. Tem técnico chegando no Botafogo, David Ancelotti, tem rota de colisão entre a diretoria e as pessoas no Flamengo com José Boto. Dizem que ele é muito próximo do Felipe Luiz. E no Vasco, logo pode estar pintando novidade, reforço para o time. Tudo isso lá na internet. Já, escalações. De a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, os bastidores do Flamengo esquentaram, principalmente para o lado do diretor de futebol José Boto. As declarações sobre o interesse no atacante sérvio Vlahovic não pegaram bem, assim como os rumores de que Pedro poderia estar de saída. A despedida de Gerson com nota utilizando o termo pedido de demissão após o pagamento da multa rescisória por parte do Zenit também foi questionado internamente pelo elenco. O veto na contratação do atacante Mickey Johnson pelo presidente BAP expôs ainda mais a crise do diretor de futebol. O jogador irlandês chegaria ao Rio de Janeiro na manhã de hoje, mas a viagem foi cancelada e a desistência na contratação do atleta, que disputa a Série B da Inglaterra, foi informada ao staff do atacante. José Boto também não se encontra satisfeito no cargo, mas uma saída há 3 dias da abertura da janela de transferências é pouco provável. Caso aconteça, uma multa de 2 milhões é estipulada em contrato firmado entre as partes. No Botafogo, dia de expectativas. As informações do Flamengo é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo retoma as atividades no calendário do futebol brasileiro neste sábado, 16h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, mas fora de campo, tudo um tanto quanto turbulento. A situação de José Boto é bastante desgastante. É o período de maior turbulência do diretor desde sua chegada no início do ano, praticamente na virada de 2024 para 2025, no início da gestão BAP. O Boto acumula alguns pontos de desgaste, os mais recentes inclusive, mas outros de longa data, como por exemplo a amizade com o técnico Felipe Luiz. Ela não é tão bem vista assim pelo parte da diretoria do clube, da cúpula rubro-negra, especialmente também pelo presidente BAP. Isso porque acreditam que o Boto, em algumas situações, poderia ser um pouco mais contestador, um pouco mais duro, e a amizade, por vezes, pode atrapalhar. Em relação a outros, a forma dura, e Boto publicamente nunca foi muito veemente diante das pretensões do clube, que não ficou satisfeito diante de tudo que aconteceu no caso Gerson. Em relação à postura de Boto nos Estados Unidos, especialmente quando concedeu diversas entrevistas para veículos estrangeiros, isso incomodou bastante também. Viram numa possibilidade de o dirigente querer se valorizar, também expôs o clube em um momento tão delicado, tão importante como a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Boto chegou a conversar com jornalistas italianos e falar sobre nomes que gostaria de contar no Flamengo. Ao ser perguntado sobre isso, sobre um jogador da Juventus, citou até o Vlahovic, que já tinha deixado o Pedro, atacante, no banco nos tempos de Fiorentina. Isso não foi bem visto por staff do Pedro e também por parte da diretoria do Flamengo. Então isso irritou bastante também. Então o Boto segue bem criticado, bem desgastado. Essa situação do Mick Johnson, né, como chamam esse jogador irlandês que está no West Bromwich, foi só mais uma gota d'água em toda essa questão. Então o Boto já vem desgastado bastante há algum tempo, desde também de Juninho, que foi contratado como scout por uma indicação do scout, na verdade, só que ele não rendeu até o momento. Teve bons momentos na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, mas desde então praticamente não tem mais chances
verdadeiras com o técnico Felipe Luiz. Tá aí, então, a reportagem do Pedro Henrique Torre. André Donk, problemas sérios, graves ou contornáveis e nada demais? Acho que são vários episódios, né? Tem alguns, assim, que, sinceramente, eu acho tão... A história, por exemplo, do Vlahovic. Foi perguntado pela Gazeta dello Sport de um jogador que gostaria, ele citou o nome do jogador, não vejo motivo para se gerar um atrito e tudo mais. Tem algumas outras questões, como a história em relação a uma possível venda lá do Pedro e tudo mais, que eu acho que são coisas que não podem acontecer. Acho que isso cabe conversa, acho que é o tipo de coisa para você chamar, ter uma reunião e tudo mais. Então, acho que eu vejo episódios de formas diferentes. Só que essa relação parece desgastada, assim, pelo acúmulo de situações, a forma como a gente viu, a ponto da contratação de um jogador acabar não acontecendo. Tem, assim, o que eu imagino que possa acontecer e a forma como eu enxergo. Sinceramente, acho que é um episódio, para mim, uma situação que poderia ser contornável, de conversa, mas considerando a realidade do futebol brasileiro, como não sei, me parece difícil a situação ser contornável, tendo em vista como é o nosso modus operandi aqui. Mas, assim, sinceramente, acho que tem coisas e coisas para se avaliar aí dentro. Tem algumas coisas que são criticáveis e outras, sinceramente... Por isso que podiam sentar, aproveitar que o Boto é português, já podia cantar um famoso fado de Amália Rodrigues para a diretoria do Flamengo, que falava assim: o que queres tu de mim? O que queres tu de mim? Deixar claro até onde, os limites. Eu acho que essas questões, porque é muito amigão do técnico, quer dizer, então tem que ser inimigo. Qual o problema de ser amigo do técnico? Ainda bem. É o meu pensamento, pelo menos. Bobagem, né? Muita marola em cima, as coisas pontuais que o Donk apontou. Aí, numa eventual reunião cara a cara, a diretoria colocaria isso. O Flamengo estava caminhando, o Flamengo já tinha tirado o pé da lama financeiramente, da maneira organizacional, faltava a profissionalização do futebol, essa profissionalização estava vindo com o Boto e agora, de repente, uma recaída nesse sentido. Voltaram as fofocas, voltaram os vazamentos, os WhatsApps, as mensaginhas que em outros momentos derrubaram outras pessoas. Acho que está na hora de estancar isso, né? Tem um vazamento aí nessa reestruturação do futebol do Flamengo pós-Brás. A gente enxergou isso de uma maneira mais profissional e agora parece que está dando passos atrás em relação a isso. Acho que é hora de estancar essa história. Não, é um retrocesso mesmo, prof. Porque os sócios do Flamengo e a torcida como um todo exigia esse passo adiante, que era a profissionalização do departamento de futebol. Ninguém discute os méritos da gestão Landim na parte de finanças e até na parte esportiva, conquistou muitos títulos, mas faltava essa estruturação e uma mentalidade mais profissional no departamento de futebol. E foi com esse intuito que colocaram o BAP no cargo. O BAP só está sentado na presidência do Flamengo porque prometeu a profissionalização. E quando ele desautoriza o chefe do futebol, alguém que foi contratado com essa missão de profissionalizar, de certa forma, ele dá voz e dá poder ao burburinho do clube que se incomoda com isso. A política interna do Flamengo, e essa é uma política nociva na maioria dos clubes, está reagindo a esse processo de profissionalização, tentando fritar o Boto. Porque, vamos combinar, o antecessor do Boto, o Marcos Braz, que era um cargo político, o Braz fez coisas muito piores e nunca gerou esse tipo de reação, nunca gerou essa comoção de diretoria, de conselheiros, por atitudes que visam profissionalizar o clube. Nossa, contratou alguém usando o scout, olhando fora do radar. Nossa, isso deveria ser um mérito. Legal que o cara está indo por esse caminho, mas não. A diretoria reage a estímulo externo, e eu citei o Braz. O Braz, entre outras coisas, saiu na mão com o torcedor no shopping, chegando a esse cúmulo, não foi punido. O Braz usou o Flamengo várias vezes com intuito eleitoreiro e político, que foi vereador no Rio de Janeiro e usava bandeira e cores do Flamengo e nada acontecia. Então, antes, o que era normal com o Braz,
Uma faísca com o Boto já gera todo esse incêndio, já gera toda essa comoção e essa necessidade de fritar um profissional que começou seu trabalho há pouco tempo. É um trabalho delicado, porque quando você vai profissionalizar um ambiente que ainda tem métodos amadores, muita gente vai ficar sentida. Muita gente vai ficar com dor de cotovelo, vai tocar na vaidade. Porque antes, todo mundo tinha portas abertas no CT do Flamengo, no departamento médico, todo mundo dava pitaco e todo mundo falava com comissão técnica. O Boto tem começado a fechar e a blindar esse ambiente. Naturalmente, o conselheiro que antes ia lá tirar fotinha com o jogador, já não tira mais, fica melindrado. Então, a diretoria do Flamengo, o comando, e principalmente o BAP, precisam ficar atentos a esse movimento. Porque se deixarem rifar um executivo de futebol que chegou com a missão de profissionalizar, porque ele está profissionalizando, aí, de fato, o Flamengo vai voltar muitas casas nesse processo que está acontecendo. O Flamengo, até no processo de contratação, a gente já vê o Flamengo tentando ser mais cirúrgico, ou o Flamengo tentando olhar com outros olhos para o mercado. Tem oportunidades como o Danilo, como o Jorginho, ok, mas o Flamengo também vai tentar montar um elenco com mais profundidade, com jogadores com características diferentes. E até no caso do Johnston, o pessoal, nossa, mas um jogador irlandês... 35 milhões. Na realidade do Flamengo hoje, não inviabiliza outras contratações. Ele chegaria para compor elenco. Então foi uma gritaria, para mim, muito desproporcional, que tem o intuito de fazer o Flamengo diminuir o pé ou brecar a profissionalização em curso no departamento de futebol. A repercussão dessa questão da análise da contratação, parece que o Flamengo gastou 100 milhões de euros, torrou e deu tudo errado. Você tem a contratação do Juninho e não pode nem falar que deu errado, porque o cara tá meses no clube. Você está falando também de um cara, de repente, voltando ao futebol brasileiro, tem uma adaptação. Então, acho que também isso tem que ser considerado. Não foi um cara que chegou para ser titular absoluto? Exato, também não foi ao valor mais alto. Acho que a questão é essa. Então, assim, do jeito que fala, parece que o Flamengo contratou um monte de jogador e que o desempenho tá... O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, tá vivo nas duas competições de mata-mata. Ok, isso passou um sufoco que não se imaginava na Libertadores, mas passou. Faz um bom Mundial de Clubes, a meu ver, dentro da atuação, caiu para um dos melhores times do mundo. Então, assim, o barulho parece que é um negócio que tá tudo errado, tá uma catástrofe, o time queimou dinheiro. E não é isso. E me parece um barulho muito orquestrado também, Donk, porque a gente percebe até movimento em rede social, influenciadores do Flamengo, e ali com o alvo muito centrado na figura do Boto. E o que o Flamengo ganha com isso? Com esse tipo de crise, sendo que o Flamengo fez uma boa participação no Mundial de Clubes, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com o melhor ataque, com a melhor defesa, se classificou na Libertadores. Até aqui o Felipe Luiz cumpriu todos os objetivos previstos. Gerar esse tipo de escândalo, de crise... Não é hora, né? Por causa de uma coisa totalmente contornável e por causa de uma contratação que o Flamengo desiste por repercussão de torcida... Olha, eu respeito o torcedor tem o direito de reclamar, de achar que o cara não é um reforço à altura do clube. Eu nem entro no mérito técnico se o Johnston era ou não jogador para um clube do tamanho do Flamengo. Mas o ponto é, se a comissão técnica deu o ok, se o departamento de futebol deu o ok, e o clube volta atrás com a contratação encaminhada, porque isso gerou burburinho em rede social. Isso é o que mais tem no futebol brasileiro. Mas passa um sinal muito ruim, Abel, porque o ambiente profissional vai se blindar desse tipo de coisa. Esse movimento será feito com certeza, com uma convicção que foi tomado por uma decisão técnica. E dessa maneira, eu entenderia, por exemplo, se o Johnston viesse aqui para o Brasil, o cara fez exames médicos e não foi aprovado. Isso aí acontece, e aí não tem de contratar mesmo. Mas depois que dá o barulho na rede social, o Flamengo vem com essa desculpinha de que nós voltamos atrás porque o departamento médico olhou o histórico de lesões. Espera lá, o histórico de lesões... De anos atrás, porque nas últimas temporadas ele tem... A última vez que ficou parado foi em março de 2022, então. Mais de 3 anos. Mas... o histórico de lesões é o básico ao avaliar uma contratação. Você vai ponderar ali e falar, faz tempo que o cara sofreu lesão, ou esse tipo de lesão a gente consegue contornar aqui com o nosso departamento médico, e depois a gente vê na hora dos exames também
qual é o grau, mas não nesse nível de a contratação encaminhada, a gente voltou atrás porque de repente alguém, vamos olhar o histórico de lesão. Não funciona dessa forma. E se aconteceu assim, para mim diz muito sobre como as decisões são tomadas no Flamengo. E na época do Landim também já teve contratação e até renovação que o presidente brecou. O Gabigol, por exemplo, na hora ali que o Landim foi assinar, falou, não, nesses termos aqui eu não aceito. Isso é normal de acontecer, mas não a ponto de avalizar a contratação, de encaminhar. E aí, se o BAP não foi informado, também tem um erro de comunicação do Flamengo nessa história. Então, eu vejo que são sinais ruins que o BAP precisa desfazer. Ele tem uma oportunidade nessa crise que é de dobrar a aposta nesse processo de profissionalização do Flamengo e, de fato, bancar o José Botto, bancar o trabalho do Felipe Luiz. Agora, se arregar porque a torcida não gostou ou os influenciadores fizeram campanha contra, aí, de fato, não dá para acreditar que o BAP tem um projeto de profissionalização para o futebol do Flamengo. É um precedente perigoso, né? Porque mexe com a autonomia. Autonomia. Então, dá a impressão, sinaliza que daqui para frente, então, a profissionalização foi para o saco, o Botto não manda nada e qualquer pressão em rede social vai garantir contratação ou não, ou vetar a contratação. Não pode ser assim, né? A própria diretoria tem que tomar uma atitude em relação a isso e dar mão firme para o Botto. Infelizmente, não é novidade no futebol brasileiro esse tipo de coisa. Soltar um nome na imprensa para sentir o clima, a reação da torcida, tal. Hoje em dia, isso potencializado com redes sociais, com influenciadores de cada clube e tal. E aí, não, a torcida não gostou. Os técnicos são escolhidos assim, né? Infelizmente, mas isso não é novo. Mas isso a aí, gente... quanto tempo que existe esse tipo? Tudo bem, antigamente não tinha rede social, mas já tinha isso. Mas a gente está falando numa tentativa de profissionalização Exatamente. Fora da curva. É isso aí. Então, ou é ou não é. É por isso que é o caso do Botto falar o que quer, isso tudo de mim. Que relação é essa? Até onde ele pode ir? E isso tudo que a gente colocou à parte, de qualquer forma, acho que uma conversa interna em alguns pontos, acho que também é importante. Assim, de alguns posicionamentos, para evitar qualquer tipo de atrito, sabe? Porque são vários episódios que a gente está analisando em relação a toda a história que foi trazida. Então, acho que um tipo de conversa ali entre as partes é importante, mas não a ponto do jeito que está, sugerindo que é uma situação insustentável. Só que eu não ficaria surpreendido se a coisa se tornasse insustentável e a relação de trabalho terminasse, tendo em vista como é o modus operandi do futebol brasileiro. E se vai continuar, Donk, o Botto também precisa fazer uma reflexão e aprender com toda essa crise. Exato. Porque ele é novo no futebol brasileiro. A questão cultural. Ainda está entendendo como as coisas funcionam e algo, para mim, bastante previsto, né? Vem de outro mercado, uma cultura totalmente diferente. O futebol brasileiro tem nuances que ele ainda não conhece. E até essa relação também com influenciadores, com jornalistas, o dirigente precisa se atentar para a dimensão que as coisas têm no Flamengo. O Flamengo é isso, esse clube em que uma faísca vira tudo isso, porque é de fato o clube mais popular do país, um clube que tem holofotes o tempo inteiro. Então ele precisa estar mais alinhado com diretoria, mais alinhado com o departamento de comunicação, quando tiver interlocutores fora do clube e saber que internamente vai ter muito fogo amigo. Vai ter muita gente querendo que o trabalho dele dê errado. Sobretudo aliados da gestão passada, que sustentam a narrativa de que o departamento de futebol do Flamengo já era profissional, de que tudo corria às mil maravilhas, e querem, com o eventual fracasso do Botto, dizer, olha lá, tá vendo? Eu avisei, foram trocar, foram por esse caminho, deu errado. Então é isso, galera, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, vimos a imprensa aí repercutindo tudo, né, sobre esse problemão aí, nessa crise que foi instaurada aí, né, nos bastidores do Flamengo, que vem causado aí por Botto, né, José Botto, ele vem, né, causando alguns, né, atritos ali, porque mandando informação para Mauro César, para outros youtubers, né, e isso vem deixando a diretoria muito chateada, né, e depois agora aí, depois de ele colocar um jogador em pauta, né, para contratar, o Flamengo foi lá e vetou. Mas é isso, torcedor. Aí Marcos Braz chegou, mandou uma indireta, né, gelo no sangue, algo que ele falava, né, em 2019, quando ele contratava jogadores.
Mas é isso. Se Marcos Braz colocasse a disposição para voltar, você aceitaria? Comenta pra gente sua opinião aqui, galera, nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.